A sua cobrança tem muito mais a ver com psicologia do que você pode imaginar. Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre técnicas de cobrança e sobre alguns gatilhos mentais que podem ser utilizados na hora da negociação com o seu cliente. Esses gatilhos mentais podem ser utilizados no WhatsApp, no telefone, no e-mail, até em sinal de fumaça, se você quiser. Mas esses gatilhos mentais, eles têm que ser usados com muita sabedoria e não pode ser utilizado no formato que você vai lá e aplica sem aquilo ser uma verdade para você. Mas isso tende a ajudar muito você no processo de negociação com o seu cliente. Então nós vamos falar hoje sobre técnicas de cobrança e gatilhos mentais que você pode utilizar no dia a dia do seu negócio. Bom, os gatilhos mentais é um assunto que surgiu principalmente depois do famoso livro Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Obviamente que esse livro é muito consumido pelo pessoal de vendas, mas ele com certeza é um livro que traz dicas super valiosas de como você aplicar armas psicológicas, né? Não no sentido mal da palavra, mas no sentido de você conseguir convencer aquele cliente de que de fato você pode ajudar ele no processo que ele está passando ali de decisão, né? Uma negociação nada mais é do que duas partes tentando resolver alguma coisa e geralmente, de um lado, tem uma pessoa que está tentando convencer a outra de comprar algo ou de resolver algo que ela precisa, e do outro lado, geralmente, tem alguém que tem o débito, né, que é no caso da cobrança, que tem que ser resolvido. E dentro do processo de cobrança não é diferente. Nós temos, de um lado, o negociador, e do outro, geralmente, a gente tem a pessoa que tem o débito, né, que contraiu aquele débito, que precisa resolver de alguma forma. E o papel do agente de cobrança, nesse sentido, é ele ser um bom negociador, um bom comunicador e que aquela mensagem chegue até aquela pessoa num formato que ela consiga entender de fato por que ela tem que resolver aquele débito que está em aberto. Mas antes de começar a falar do vídeo, eu quero falar dois recados muito importantes. Se você é gestor, assista esse vídeo pensando no seu processo, nos seus scripts, nos seus roteiros, como que você convence, as mensagens que você manda por WhatsApp, por SMS, diferentes tipos de mensagens que você utiliza. Pense no planejamento da sua cobrança e como você pode encaixar esses argumentos, essas técnicas dentro do seu processo. Como você treina o seu time também. Agora, se você é operador, se você é um negociador de cobrança, um analista de cobrança, assista esse vídeo pensando como que pode ser a sua próxima ligação, quais são as mensagens de WhatsApp que vão melhor que vai melhor converter no seu processo, qual o tom de voz que você tem que utilizar em cada situação. Tudo isso vai ajudar você a tomar a decisão da melhor forma possível na hora de negociar com aquele devedor. Bom, sem mais demora, vamos começar a falar dos gatilhos mentais. O primeiro gatilho, que é muito importante, é o gatilho que a gente chama de reciprocidade. Está aqui no mapa mental que você está vendo aí na sua tela. Qual que é o objetivo do gatilho de reciprocidade trazendo para o contexto de cobrança? Você primeiro ajuda, depois você cobra. Acho que esse é o primeiro ponto. E você cria uma obrigação psicológica, né? Muitas pessoas, não todas, né, mas muitas pessoas, a partir do momento que ela recebe algo, ela tem um sentimento de que ela tem que devolver aquele algo que ela recebeu. Seja um presente, seja uma ajuda. Isso chama-se gatilho de reciprocidade. As pessoas tendem a devolver aquilo que você fez. E por que isso funciona? Porque reduz resistência, né. Então, quando a pessoa ela olha para você e vê alguém que está tentando ajudar ela, ela tira toda aquela armadura dura que ela está usando para poder te ouvir e realmente entender aquilo que está acontecendo com ela, para poder realmente resolver aquela situação. E aí, o que que acontece automaticamente quando você faz isso? Ela não está vendo ali do lado um cobrador, ela está vendo ali do lado uma pessoa que está tentando solucionar, ou seja, um solucionador de problema. Então, antes de você falar sobre o pagamento, é melhor você analisar a situação do cliente, né? Mostre que você está ali escutando ativamente aquilo que ele está falando. E aí você oferece opções.
E essas opções eu não estou falando de desconto, tá, gente? Estou falando de opções de parcelamento, opções de como você ajudar ele, a melhor forma para fazer isso, opções de pagamento também, tudo isso pode ajudar você nesse processo. Por quê? Porque primeiro você ouviu e depois você trouxe o valor daquela dívida. Uma frase que é muito utilizada por quem está aí utilizando um gatilho de reciprocidade, tá aqui, ó, na tela para você ver, ó. Vou analisar sua situação e te trazer as melhores opções para regularizar. Imagine que você está numa conversa com o cliente, e antes de você falar que você tem um débito de X reais, você conversa com aquela pessoa, entende qual que é o cenário dela, e com isso você abre possibilidades mostrando que você está ali para resolver o problema dela e não somente para falar de um valor que está em aberto. Isso tudo tende a gerar uma reciprocidade, ou seja, um contato mais humano, porque aquela pessoa está vendo em você um solucionador e não somente um cobrador. Um outro gatilho muito, muito importante é o reconhecimento emocional. Ou seja, o devedor, quando ele está num processo de cobrança, ele está passando por vergonha, medo, culpa, estresse. E aquela situação que ele está ali naquele momento não é algo fácil para ele. Muitas vezes ele não queria estar nessa situação. Isso eu estou falando de 90% das pessoas que estão devendo hoje. Obviamente que sempre tem aí os 10% que são devedores maliciosos, né? Pessoas que têm um comportamento fraudulento até. Não estou falando dessas pessoas, mas 90% das pessoas não queriam estar nessa situação que estão vivendo. E aí, qual que é o erro comum? A gente não reconhecer que lá do outro lado, seja numa cobrança de pessoa física ou de pessoa jurídica, você está ouvindo uma pessoa. E que essa pessoa, muitas vezes, ela tem uma situação que precisa de ajuda para poder resolver. Então, reconheça, pô, escutou a pessoa, ó, eu sei que você está numa situação desconfortável nesse momento, vamos resolver isso da melhor forma? Olha que legal quando você diz uma frase dessa. Você não está descaracterizando o que ela está passando. Na verdade, você está reforçando o que ela está passando, mas ao mesmo tempo mantendo a firmeza de que você está ali para ajudar ela a resolver aquele débito. E para isso, é muito importante você manter um tom calmo e respeitoso com a pessoa, né? E validar o sentimento, mas sem concordar com o fato do que está acontecendo. Por exemplo, eu estou numa situação assim porque eu me atrasei, me enrolei. Pô, eu entendo, super entendo aquilo que você está passando. Realmente é uma situação que quando a gente não consegue organizar de forma correta as nossas finanças, acaba acontecendo isso, mas eu estou aqui para ajudar a resolver o seu problema e eu estou aqui para te ouvir. Como que pode ser a melhor forma para a gente resolver? O que que você entende? Que eu posso te trazer algumas opções? Imagina você falando isso para uma pessoa. Você reconheceu realmente que ela teve um problema naquele momento e que você está disposto a ajudar ela. Isso tende a melhorar em muito a sua negociação, porque você reconheceu algo que a pessoa está passando ali do outro lado. O terceiro gatilho que eu quero trazer aqui para vocês é o de ancoragem. E ancoragem tem esse nome mesmo, é de âncora mesmo. Para que serve uma âncora? Uma âncora serve para quando você está no meio do mar, ou no meio do rio, você está dentro de um barco, você joga uma âncora. Para que serve a âncora? Para fixar o barco naquele lugar, né? A ancoragem numa negociação, dependendo de quem joga a âncora primeiro, você vai ancorar a negociação naquele argumento principal. Então é mais ou menos esse poder que tem a ancoragem, de você ancorar naquilo que realmente faça sentido. Por isso o nome de ancoragem. E aqui a definição é: quem define primeiro o número define o jogo. Tá logo aí no mapa mental que vocês estão vendo aí na frente. Então, a ideia é que você tenha o poder de definir quem está comandando aquela negociação. E é muito importante que você, negociador, entenda que você está no controle daquela negociação e que você está ancorando a situação. E qual que é o erro mais comum? As pessoas às vezes vão ancorar, ela começa ancorando pelo valor da dívida daquela pessoa. Pô, você está devendo 50.000, né? Eu estou com débito em aberto de 50.000. Ao invés disso, você deve dar opções para aquela pessoa. Ó, então imagine antes de você falar, você deve 50.000, ao invés de você ancorar a negociação nisso, você ancora da seguinte forma: existe uma opção de regularização a partir de 35.000, né? Você começa a dar opções para aquela pessoa resolver no momento que ela começa a ver que existem outras soluções para ela resolver, tá? Quando você ancora só falando de valor e não dando para ela
opções de regularização, de formas de quitação, você coloca no coração dela que na verdade ela só está com problema com aquele valor, e não é isso que a gente quer numa negociação. Quando você assume o controle da negociação utilizando as técnicas de ancoragem, geralmente tem menos confronto, né, a pessoa ela entende que tem uma dívida e que ela tem que solucionar, e você tem mais espaço para negociação. Também é um ponto muito importante. Então, mostre na sua negociação, não ancore diretamente no valor, ancore principalmente na forma que você está mostrando para ela de conseguir resolver aquela situação. Só abrindo um adendo aqui, a gente tem um curso na universidade só de técnicas de negociação. É com a nossa grande parceira Érica Pascoal, do Clube de Negociadores. É muito legal esse curso, acho que vale muito a pena você fazer, e você pode acessar a universidade aqui embaixo. Um outro gatilho muito importante é a escassez genuína. Por que escassez genuína? Na verdade, o gatilho chama-se somente gatilho de escassez, mas por que genuína? Porque hoje o que a gente mais vê no mercado é as pessoas utilizando esses gatilhos de escassez, seja para venda, para cobrança, para qualquer coisa. Últimas unidades, faça agora ou não terá mais essa condição, coisas nesse sentido. E provavelmente você já utilizou isso no seu dia a dia também, na hora de fazer negociação de cobrança. Qual que é o problema de você utilizar o gatilho de escassez sem ter uma urgência real mesmo que você pode resolver? Eu até digo mais, eu acho que o gatilho de escassez você deveria utilizar quando você tem certeza de que aquela pessoa fechará um acordo com você, mas ela está procrastinando o processo de fechamento. Então é muito importante você ter isso dentro do seu processo. Quando você usa um processo de escassez sem ter uma escassez real daquela condição que você está ofertando, aquilo vira uma. Destrói a confiança. A pessoa pensa assim: poxa, ele falou que ia ser só até tal dia e de repente aconteceu, e para mim vamos que vamos, próxima vez eu vou atrasar também. Talvez ela não vai pensar isso, mas mentalmente no seu subconsciente a pessoa não vai acreditar mais na sua palavra, e você acaba perdendo ali um argumento muito forte para utilizar. O gatilho de escassez ele tem que ser utilizado quando você tiver um prazo real, que realmente aquilo vai acontecer, ou seja, ó, se até dia 20 você não resolver, a gente não vai ter mais essa condição. Deu dia 21 meia-noite e um não existe mais. E outro problema é que quando a condição com validade clara, tem que ter clareza da validade, então isso é muito importante. Então, frases como, ó, essa condição que eu estou te falando é até tal dia, até fim do mês. Essa outra é um parcelamento que está disponível apenas agora. Por isso que eu digo, às vezes, se você utilizar o gatilho de escassez com qualquer um, você muitas vezes você vai falar com um cliente que não pagou. Imagine que você fale com um cliente que não pagou aquele mês, que ele só tinha até dia 30 para fazer. De repente, ele vira um mês e ele ouve outro gatilho de escassez. Ele sempre vai pensar: vou postergar, que uma hora eles vão me dar um desconto, eu vou pagar isso com uma condição melhor. Isso não pode acontecer no processo de cobrança, porque senão você começa a gerar descontos e não soluções reais para aquilo que você quer fazer. E o gatilho de escassez ele tem um objetivo muito claro: tornar a decisão mais rápida, por isso que eu digo, use com sabedoria, e ter menos procrastinação também do cliente. Isso é muito importante. Às vezes ele até tem a opção de fazer aquele pagamento, mas ele fica postergando aquela decisão. Então tem que usar com muita inteligência o gatilho de escassez. Agora, o último gatilho, que na verdade não chega nem a ser um gatilho, mas ser um comportamento de como você lida com os clientes, é a escutativa, né? Escutativa nada mais é do que ouvir mais, do que falar. Então, às vezes a pessoa fala mais e ouve de menos. Isso é um problema muito sério. Você muitas vezes acaba cedendo pressões que você não precisaria ceder. Você tenta convencer demais, você usa muito argumento, quer falar, 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 e às vezes o cliente não precisava ouvir nada daquilo que você está falando. Às vezes o cliente só precisava ouvir você. E como que você aplica essa escutativa? Faça perguntas abertas, né? Qual é a sua situação hoje para que você possa quitar esse débito? Me explica um pouquinho mais da sua situação. Existem algumas condições que a gente possa fazer que possa te ajudar? Então, você começa a escutar o cliente. E não é perguntas de sim e não, né? Então, você começa a trazer mais o diálogo para dentro dessa negociação. Você repete o que ouviu, isso é muito importante. Imagina, você está falando com uma pessoa e ela vai te contando todo um problema, e de repente ela termina de contar aquilo lá e você está no WhatsApp fazendo alguma coisa. Pô, você fala, aquela pessoa não me escutou. Isso não pode acontecer numa negociação. A pessoa tem que estar sentindo que você está conectada com o que ela está falando.
Isso é muito importante no processo de cobrança. E confirmar o entendimento. Fulano, você acabou de me dizer que você está numa situação assim, 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 correto? Pô, legal. E se eu te passar, e se eu conseguir algumas condições assim, 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 isso te ajudaria? Você conseguiu criar uma conexão real com ela, porque você ouviu o que ela disse e você repetiu a situação que ela está passando, e com isso talvez ela esteja disposta a te ouvir também. Frases como: se eu te entendi bem, seu receio é assumir algo agora que você não consiga pagar, correto? Pô, imagina a pessoa falar isso. Você já tem um argumento validado de que talvez, se você conseguir alguma coisa que ela consiga assumir, você consiga resolver aquele problema. Mas isso você só vai conseguir se você for ouvir de forma ativa a pessoa. Se você não estiver disposto a fazer isso, você não vai conseguir o processo de negociação que você gostaria. O objetivo do gatilho de escuta ativa é aumentar a confiança que você vai ter junto com esse cliente e fazer acordos muito mais sustentáveis. E a gente tem até um curso sobre acordos também, que é muito legal você acompanhar lá dentro da universidade, que a gente vê por que o motivo de muitas quebras de acordos ao longo da jornada. Então vale muito a pena ver esse curso lá dentro. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo sobre técnicas de cobrança, gatilhos mentais que você pode utilizar. É muito importante. Você precisa de treino, você precisa de contextualização para saber em que momento utilizar aquilo lá. E como que você faz isso? Você só faz isso com treinamento. Então você precisa fazer simulações com o seu time. Se você for um bom operador, faça simulações com o seu gestor. Tente entender como que você pode melhorar o seu processo de negociação, falando argumentos que realmente façam sentido. E inclua esses gatilhos dentro do seu processo de negociação, mas inclua aquilo que realmente faça sentido para o seu processo. Fora isso, quero pedir para você curtir, compartilhar e também deixar seu comentário aqui se tem algum gatilho que você utiliza no dia a dia, desses gatilhos que eu trouxe, ou se tem alguma técnica super legal que você já usa e que pode fazer muita diferença aí para o seu processo, o processo de outros colegas aqui que estão nos assistindo também. Bom, pessoal, é isso. Se quiser saber mais sobre técnicas de cobrança, gatilhos, continue acompanhando o nosso canal, que a gente tem muita coisa legal. E também clique no link da universidade e conheça um pouco mais de como que a Universidade Tabelando, a primeira universidade de cobrança do Brasil, tem ajudado empresas e pessoas também que são dessa área a melhorar o seu processo de cobrança.